2 Pedro 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduziram encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade e também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, e especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências, e desprezam toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, e engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão, um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque, falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. A verdade que liberta. Estudo profundo de 2 Pedro 2. A segunda carta de Pedro é uma epístola do Novo Testamento, atribuída ao apóstolo Pedro. Este documento é direcionado aos cristãos e visa alertá-los contra falsos mestres e heresias que estavam se infiltrando na igreja primitiva. No capítulo 2, Pedro aborda diretamente a questão dos falsos profetas, destacando sua natureza corrupta, suas ações destrutivas e o julgamento iminente que eles enfrentarão. Este capítulo é um chamado à vigilância e à firmeza na fé, lembrando aos crentes do perigo de se desviar da verdade. Principais pontos e suas aplicabilidades. 1. Características dos falsos mestres. Pedro descreve os falsos mestres como aqueles que introduzem heresias destrutivas, negam o Senhor que os resgatou e trazem sobre si mesmos rápida destruição. 2 Pedro 2, verso 1. Ele os retrata como audaciosos, arrogantes e inescrupulosos, que exploram os crentes com palavras fingidas e movidos pela ganância. Aplicabilidade. Em nossas vidas, é crucial desenvolver discernimento espiritual para reconhecer e afastar-nos de ensinamentos falsos. Devemos estar enraizados na palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo para evitar sermos enganados. A Igreja hoje enfrenta desafios semelhantes aos da época de Pedro, com líderes e doutrinas que desviam os crentes da verdade bíblica.
Portanto, cultivar uma relação íntima com Deus, participar de estudos bíblicos e ter comunhão com outros crentes são medidas fundamentais para permanecer firme na fé. Reconhecer que a verdadeira liderança cristã é servidora e humilde nos ajuda a identificar quem realmente segue os princípios de Cristo. Se você está gostando deste estudo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós. 2. Consequências das ações dos falsos mestres. Pedro não só descreve as características dos falsos mestres, mas também detalha as graves consequências de suas ações. Ele usa exemplos do Antigo Testamento, como a destruição de Sodoma e Gomorra e o castigo dos anjos caídos, para ilustrar o julgamento certo que aguarda esses indivíduos. 2 Pedro 2, versos 4 a 6. Aplicabilidade. Este ponto nos lembra da justiça de Deus e da certeza de que o mal não ficará impune. Em nossas vidas, isso serve como um alerta para vivermos em retidão e não nos conformarmos com padrões corruptos. Devemos lembrar que nossas ações têm consequências e que Deus, sendo justo, recompensará cada um segundo suas obras. Esta certeza deve nos encorajar a viver de maneira íntegra, evitando comportamentos que desonrem a Deus. Além disso, reforça a importância de uma vida de santidade e arrependimento, sabendo que Deus é misericordioso, mas também justo em seus julgamentos. 3. Proteção e libertação para os justos. Pedro também enfatiza que Deus sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. 2 Pedro 2, verso 9. Ele assegura aos crentes que, embora os falsos mestres estejam ativos, Deus é capaz de proteger e libertar aqueles que são fiéis a Ele. Aplicabilidade. Este ensinamento nos dá esperança e segurança em meio às provações. Em nossas vidas, devemos confiar na proteção divina, sabendo que Deus é capaz de nos livrar de todas as formas de tentação e maldade. A fé em sua provisão e cuidado nos dá coragem para enfrentar desafios e nos manter firmes em nossa jornada cristã. Devemos constantemente buscar a Deus em oração e depender de sua força para resistir às tentações e influências negativas. A certeza da proteção divina também nos motiva a encorajar outros a permanecerem firmes na fé, criando uma comunidade de suporte e edificação mútua. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Sua interação ajuda a espalhar a verdade e a edificar a fé de muitos. O capítulo 2 de 2 Pedro é um poderoso alerta contra os falsos mestres e suas heresias. Ele nos chama a ser vigilantes, discernir a verdade e viver em retidão. Lembrando sempre da justiça de Deus e da sua capacidade de proteger e libertar os justos, podemos viver com confiança e esperança, fortalecidos pela certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, permanecendo firmes na fé e encorajando uns aos outros no caminho do Senhor.